Essas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo fazem sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. A aranha que se apanha com as mãos e está nos passos do rei. E alguns textos falam nos palácios do rei. Pai, estamos diante da Tua Santa Palavra, Senhor, e eu quero pedir que o Senhor fale conosco. Nós estamos numa série de mensagens sobre a Tua direção divina, Senhor. E a direção de hoje está pautada em sabedoria. Está pautada em podermos entender aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. O Senhor usa peças, usa animais, usa tantas coisas para nos dar lições, e eu quero pedir que o Senhor nos dê lições essa noite. Que possamos sair daqui edificados, cheios da Tua presença, sarados e com as bênçãos que o Senhor tem para nós essa noite liberadas sobre nós. Eu peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus. Uma palavra hoje um tanto quanto diferente, mas pautada na direção divina para a nossa vida. A Bíblia fala a respeito de que o livro de Provérbios foi escrito por Salomão em um tempo onde Salomão gozava de alta sabedoria da sua vida. Salomão teve etapas como todos nós temos na nossa vida. E nas suas etapas das suas vidas, ele escreveu os seus 3 livros. Na sua primeira etapa, ainda na sua juventude. E quando fala juventude, a gente pensa que é a nossa juventude, mas a juventude para um judeu é dos 30 aos 50 anos. Se você está nessa fase de idade, você é um jovem ainda. Pastor, mas se eu passei de 50, aí depende do teu espírito. Porque jovem de espírito pode ter 100 anos. E depois ele escreve o seu segundo livro, quando ele está no ápice da sua sabedoria. E a Bíblia fala que o ápice da sabedoria concorre entre os seus 50 anos e 60 anos de idade. Se você está nessa fase de idade, você tem sabedoria para compartilhar. Mas Salomão também escreveu um último livro depois dos seus 60 anos, quando já estava próximo aos seus 70 anos, ele escreve o livro de Eclesiastes. E nesse livro ele já está com os dias cansados e ele diz: tudo é vaidade, tudo é vaidade. Aí ele aprende que na vida a gente muitas das vezes passa correndo a vida toda atrás de algumas coisas que lá no final a gente vai entender que a gente não precisava daquilo para ser feliz. Mas o cerne dessa palavra está focado no tempo da sua sabedoria. E Salomão aqui ele fala que tem 4 coisas que são muito pequenas na terra, mas são carregadas de sabedoria. 4 coisas. 4 coisas que podem nortear a nossa vida. Mas essas 4 coisas são 4 animais, ou insetos e animais. E eu paro para pensar como é que pode ter sabedoria nesses animais. A princípio eu tenho que entender que todo animal, no seu DNA genético, Deus coloca nele a capacidade de vida. E cada um tem um tipo de capacidade de vida colocada no seu DNA diferente. Todos eles têm seus hábitos. Todos eles têm seus instintos. Os instintos de cada animal está colocado dentro do seu DNA. O animal, ele não pensa para resolver coisas. Ele age pelo instinto em que Deus o colocou para viver, para colher a terra. E esses instintos
Deus, se você olhar no contexto todo do livro do Gênesis, estão entranhados no homem. O homem nasceu com instintos, mas o homem nasceu com inteligência. E inteligência essa hoje dividida pela ciência em duas: inteligência emocional e inteligência espiritual. Isso torna o homem diferente de qualquer tipo de animal. Mas quando se fala desses animais, Deus está nos dando conselhos. Conselhos que podem mudar a história da nossa vida. E quando você para ver, o primeiro animal chama-se formiga. E fala que a formiga é um povo impotente diante das circunstâncias. Se você pegar o contexto todo do capítulo 30, no contexto do ser humano para uma formiga, impotente, mas ao mesmo tempo dotada de muita sabedoria. A formiga tem muitas qualidades interessantes que, quando estudamos ela, nós podemos entender que quando o DNA está programado e entendemos a força do DNA, nós podemos colocar em prática algumas coisas. Por exemplo, você sabia que a formiga, dependendo da espécie dela, ela consegue carregar cerca de 50 vezes o seu peso? Quem já viu isso? A formiga, naturalmente, ela carrega até 50 vezes o seu peso. Se parar para pensar, um ser humano como eu, próximo aí da casa dos 3 dígitos, tem alguém próximo da casa dos 3 dígitos aí? Ou passado dos 3 dígitos? Nós precisamos correr, irmão, fazer caminhada. Se nós colocarmos 50 vezes, quanto dá isso? 5.000 quilos. Um carro de médio porte pesa em torno de 1.000 quilos. Imagine que bonito eu carregando 5 carros na costa. É a força que uma formiga tem, para você entender. Mas é interessante você dizer assim, pastor, mas o que isso pode ter a ver conosco? O que pode ter a ver conosco é que dentro do nosso DNA tem muito mais força do que nós temos usado no dia a dia contra as batalhas da vida. Nós nos limitamos, achamos que não temos força suficiente para alcançar objetivos que nós temos na nossa vida. Achamos que não temos força suficiente para conquistar aquilo que Deus nos deu ou prometeu nos dar e está para acontecer. Achamos que não temos força para superar muitas das vezes o momento em que estamos vivendo. E são momentos que muitas das vezes vêm totalmente contrário àquilo que a gente tem de expectativa. Muitas surpresas, e às vezes surpresas negativas, nos pegam no meio do caminho, e o que vem na cabeça é que nós não temos força para passar, que nós não aguentamos mais. Mas Deus está nos dando uma lição através da formiga, dizendo que através da palavra de Deus nós podemos entender que a nossa força é muito maior do que nós imaginamos, que nós podemos ir muito além daquilo que é a nossa expectativa. Deus, Ele quer revelar em você a sua verdadeira capacidade. Ele quer revelar em você que você pode ir mais longe, que você pode aguentar mais, e que a Bíblia diz: não virá nada sobre a sua vida que não seja, aleluia, de uma certa forma sustentável por você. Sabe o que Deus está dizendo? É isso que está acontecendo. Você vai superar, vai passar por cima e ainda vai cantar o hino da vitória ali na frente. Existe uma força dentro de você que você ainda não descobriu. Existe algo dentro de você que você até sabe teoricamente que está em você, mas você não o usa a seu favor. Eu vi uma vez uma ilustração interessante, e eu usei ela em casa. A ilustração, a mesma situação. Eu vi uma ilustração e eu li ela há alguns anos atrás. E esse ano, no começo do ano, eu vi a Karen mudando o quarto dela. E quando ela estava mudando o quarto, ela estava desistindo, porque ela não estava aguentando mudar algumas coisas. Aí eu parei na porta do quarto e fiz a mesma pergunta de uma ilustração que eu tinha visto. E falei para ela assim: o que você está fazendo? Eu estava tentando mudar aqui, eu estou cansada desse jeito, queria fazer de outro jeito.
Mas tem coisa que eu não consigo fazer, não aguento fazer. Aí eu disse para ela, você está usando todas as suas forças para fazer isso? Ela disse, estou usando todas as minhas forças. Eu falei, você tem certeza que você está usando todas as suas forças? Ela parou para pensar. Você pode me ajudar? Eu falei, agora você está usando todas as suas forças. Isso é entender que dentro de nós habita o Espírito de Deus. Que nós não estamos sozinhos. E muitas das vezes nós enfrentamos situações e paramos diante da situação e a gente fala assim, essa eu não aguento, é muito pesado para mim, isso eu não consigo suportar. Mas a gente esquece que dentro de nós existe uma força que está dizendo assim, você está usando toda a sua força? Você está usando todo o seu potencial? Você está usando tudo que Deus te deu, porque além da força humana que você tem, Deus te deu uma força sobrenatural chamada Espírito Santo de Deus, que é capaz de mover coisas que você nem imagina a teu favor e fazer com que a direção venha, com que a bênção venha, com que a alegria venha, que a superação venha. Ei, Deus quer que você entenda que você pode ir muito mais além do que aonde você está hoje. Diga para alguém assim, diga assim, você é muito mais forte do que pensa. Talvez numa academia você não erga tantos pesos. Quando eu estava fazendo academia, 2 meses de academia, eu consegui levantar 60 quilos naquele negócio de deitar e empurrar com a perna assim. E naquele horário que eu ia, só iam os velhinhos lá, Petit. Estava arrebentando, irmão. Eu botando 60 quilos para cima, os velhinhos só 40. Daqui a pouco chegou uma moça de uns 20 anos, 22 anos. E foi lá naquele aparelho. Eu falei, tá, por que você não vai em outro? E começou a pôr peso. Colocou 80 quilos de um lado, 80 do outro, e eu parei até o que eu estava fazendo. Eu falei, não pode. Ela pegou um negocinho de água, foi lá, encheu, desfilando. Voltou com um negocinho de água, botou do lado, sentou no aparelho, pôs a perninha assim. E parecia que ela estava até cantando. Eu falei, Jesus. No outro dia eu cheguei, coloquei 20 quilos de um lado a mais. Coloquei 20 quilos do outro lado a mais. Eu levantei uma vez, na segunda perna já... Eu voltei, saí do aparelho e vou em outro. Isso aqui, estou de mal com você. A força humana, nossa, tem limites. Mas a força sobrenatural de Deus, não. Nós, muitas das vezes, nos pautamos somente na força natural que nós temos, na nossa capacidade intelectual, na nossa capacidade financeira, mas a gente esquece que, na verdade, existe uma capacidade que veio sobre nós, que é a capacidade de Deus, e tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão, nós somos incapazes, porque quem nos capacita é Deus para realizar proezas, para realizar maravilhas, para realizar coisas grandes diante dos olhos daqueles que estão para ver o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Pare para ver Davizinho, né? Davi, 1,50 m, descendo para um vale e encontrar com um homem de 3 metros. Segundo alguns estudiosos, a estrutura metálica que aquele homem carregava era 3 vezes o peso de Davi. Não sei, não deu para empesar, não estava lá na hora, né? O Marcos não estava também, né? Então a gente tem que ficar com a observação. Esse homem tinha um moço do tamanho de Davi chamado de escudeiro, que ia com o escudo na mão. E ele com as 2 mãos livres para atacar lança ou algum outro objeto que ele tinha na mão de ataque. Quando Davi desceu, ele falou, vocês devem estar de brincadeira comigo. Não tem nenhum homem para mandar aqui, para mandar esse moleque? Hoje mesmo eu vou pegar esse menino e vou destroçá-lo e dá-lo aos bichos do mato, os bichos selvagens. Davi, por sua vez, toma a palavra e diz assim, ei,
você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Davi não estava olhando para a sua força, ele estava entendendo que nele habitava o Espírito de Deus, portanto, a força que estava nele era muito maior do que a força de Golias. Conclusão, você sabe a história, ele derrubou Golias, na força do Senhor. E quando Provérbios está falando a respeito da formiga e mostrando a força da formiga, ele está querendo dizer, em você habita uma força que você nem imagina onde ela pode te levar e te colocar. Você ainda não descobriu o que Deus pode fazer através de você, em você e com você. Porque a hora que você começar a descobrir quem você é no reino de Deus, aleluia, o inimigo que tem habitado a rua da tua casa vai ter que mudar de endereço, porque você vai mostrar verdadeiramente quem é que tem autoridade naquele lugar, porque a autoridade espiritual de Deus sobre a sua vida, maior é o que está com você, do que aquele que está lá fora no mundo, é maior, aleluia. A formiga tem um outro ensinamento interessante que o texto diz, é um povo que no verão preparam a sua comida, porque o inverno vem. Interessante que a gente nunca se prepara para o inverno, mas a formiga está ensinando que nós temos que nos preparar para todos os momentos da nossa vida, nos organizar para que a gente possa ter conquistas na vida. Organizar a vida significa organizar tudo. Organizar o seu lazer, a viagem, programá-la. Programar como vai fazer financeiramente para que isso aconteça. Se programar para quando vier o tempo da idade você estar preparado para uma aposentadoria. Se programar para ter uma reserva para um momento que possa acontecer alguma coisa e você ter como resolver aquilo. Se programar psicologicamente, entendendo que ele disse em livro de Provérbios mesmo, haverá dias bons e haverá dias maus, mas os dias maus vêm e passam, e dias bons virão novamente sobre a nossa vida. A formiga dá um ensinamento tremendo para nós, e esse ensinamento é muito claro. Nós temos que nos preparar para todas as fases ou estações que nós vamos passar. Você pode dizer para alguém assim, há estações que você vai passar, que vai ser boas demais, mas há estações que vai soprar. Mas diga para ele assim, sorrindo, diga assim, mas virá de novo a estação que você vai sorrir. Sabia que toda estação ela tem uma curva? Ela não entra radicalmente. Ela tem uma curva. O verão ele chega com um aquecimento. No seu ápice ele está no alto do aquecimento. E no final ele está começando a declinar o aquecimento. Eu entendi que nós vivemos 4 estações. E quando chega o inverno, a estação do inverno ele começa, Ingrid, o ápice é rápido e já volta de novo e vem o tempo de flores. Sabe o que eu entendo, irmãos? A estação de dificuldade da nossa vida é curto. A estação de dificuldade na nossa vida é muito mais curta do que todas as outras que tem Deus para nos dar. Deixa eu dizer uma coisa, talvez hoje você está passando pelo último dia do seu inverno, e você possa dizer, como diz o livro de Cantares, escrito pelo mesmo autor, o inverno cessou, as flores começaram a nascer, o tempo de cantar chegou. Quem sabe hoje, ou essa semana, você ainda vai ser surpreendido pelas flores começando a nascer, porque depois do inverno vem a primavera. Ei, deixa eu dizer algo para você. Não deixe o
tempo do inverno te atrapalhar. No tempo do inverno, você tem que estar confiante de que esse tempo pode chegar, mas é passageiro. Tem que ser, irmão, assim, ninguém mora no inverno. Aleluia. Sabe por que não mora? Porque não se estabelece. Ninguém se estabelece no inverno. Tem uma história religiosa que a turma dizia: mas quando a pessoa é dizimista não vem inverno, o inverno vem para todos. A diferença é como cada um passa o inverno. Invernos acontecem em todas as áreas da nossa vida. 3 meses e poucos atrás eu passei o inverno familiar. Mas eu entendo que em tudo Deus está com as mãos estendidas. Davi no Salmo 23 ele fala que quando ele passa pelo vale da sombra da morte, ele não teme o vale. Por que não teme? Porque ele sabe que mesmo no inverno o Senhor estará com ele. Deixa eu dizer uma coisa, se o inverno está batendo de uma forma difícil na sua vida, fique tranquilo, o Senhor está com você no inverno, você não está sozinho nesse inverno. E esse inverno já está passando, está chegando uma nova temporada, uma nova estação. E essa nova estação de Deus que está chegando na sua vida, vai surpreender você, vai ficar na história, vai marcar a sua vida, porque Deus vai mudar a sua história nessa nova estação. É uma nova estação de Deus chegando para você. Aleluia. Uma outra coisa interessante que eu aprendo com esse bichinho. Esse bichinho, ele aprende a viver desde quando nasce, em harmonia, num sistema totalmente organizado. Hierarquicamente, dividido em um dos sistemas mais organizados são o da formiga e o das abelhas. Existe função, detalhe, cada um faz uma coisa, organizadamente. As formigas têm a sua história para deixar de legado, é interessante isso. Até a estrutura do formigueiro externa, quando muda uma geração de formigas mais velhas se recolhem para dentro, as novas que aparecem mudam a estrutura externa para mostrar que agora vem uma nova geração. Aprende a viver em convívio. As formigas mostram que ninguém precisa ter medo do lugar de ninguém. Elas mostram que cada uma pode desenvolver uma função, e se cada uma desenvolver a sua função, tudo vai correr bem no formigueiro. Está classificado elas como a rainha, mãe do formigueiro. Depois tem as obreiras que trabalham na edificação da estrutura do formigueiro. Depois tem os soldados que ficam guardando o formigueiro. Quem nunca pisou no formigueiro e foi mordido? Estão ali para defender o formigueiro. E tem as que trabalham buscando o alimento. E sabe o que eu entendi? Estava meditando sobre isso. E uma vez eu vi aquelas formigas saúva. Quem sabe o que é saúva? Sabe uma formiga cabeçuda, vermelha? Outro dia eu até brinquei assim, eu tenho umas par de cabeça. Cabeça de gado? Não, de saúva. Lá em casa. E a saúva é interessante, aquilo me chamou a atenção e eu não sabia que as outras formigas tinham a mesma prática. Um grupo de saúvas sai na frente e encontram o lugar onde eles vão cortar. E as cortadeiras sobem e começam a cortar as folhas. Cortar o alimento e derrubá-las. E começa a vir outras para carregar as folhas. Cada uma tem uma função. E o que me chamou a atenção é que passava algumas saúvas carregando a folha com uma outra saúva em cima. Eu fiquei, que negócio trouxa, né? O cara está carregando o outro, carregando a folha e o outro ainda. Está né? Então, uma formiguinha forgada aqui, né? E ela indo embora e a outra em cima. E eu descobri que aquela que estava em cima passou a sua jornada de trabalho cortando. E agora cansada, ela é carregada pela companheira para voltar para dentro do formigueiro, porque ela cumpriu a sua missão. Sabe o que eu entendo?
Muitas das vezes na nossa vida, na casa, no ministério, no trabalho, nós sobrecarregamos outras pessoas dizendo, não, eu não posso fazer, não. Cada um, ei irmão, se nós todos cooperarmos uns com os outros, nós vamos fazer uma obra tremenda em todas as áreas da nossa vida. Se alguém está cansado em meio ao caminho, a gente tem a obrigação sim, de dar a mão, levantar e ajudar e dizer assim, se você não aguenta sozinho, vem comigo, eu vou te carregar, nós vamos chegar lá junto. Elas vivem em harmonia, se ajudando, cada uma com a sua função. Interessante que as gerações mudam, e as mais velhas não são lançadas em asilo. Se cuidam. As mais novas que nascem são treinadas. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou uma geração que vou passar. Seus filhos vão vir aqui atrás. A gente tem que treinar eles. E quando falo de treinar eles, é obrigação de todos. Todos. Há uma geração que passou. E a gente tem que cuidar deles. Não podemos abandonar os que passaram. E muito menos não treinar os que vêm. E nós estamos vivendo uma geração que tem abandonado o treinamento das crianças, dado o smartphone na mão delas e deixado elas fazer o que querem da vida. E muitas vezes eles vêm totalmente incontroláveis para ser treinadas. As formigas nos ensinam de uma forma tremenda que elas treinam desde pequenininha, cada formiguinha, o que ela deve fazer. E a Bíblia fala que quando ensinamos o caminho ao nosso filho, quando ele cresce, ele não se desvia dele. Treine, ajude, valorize aqueles que cuidam das crianças na igreja. Porque eles estão aqui ajudando a treinar essas crianças a se formarem até um caminho maravilhoso no Senhor. Valorize quem treina seu filho. Valorize os mais velhos. É interessante que os mais velhos é o que ensinam e dão a instrução para aqueles que estão caminhando logo depois. E sabe o que é interessante, irmãos? A rainha, ela bota um ovo maior. E ela sabe o que é aquele ovo maior. Ela bota vários ovos pequenos, mas sai um maior. E sabe o que é esse ovo maior? Esse ovo maior é uma outra rainha que vai ficar no lugar dela. E sabe o que ela faz? Ela limpa aquela larva. E aquela larva começa a crescer e a rainha cuida dela. E ela sabe que aquela larva um dia se tornará rainha no lugar dela. Toda rainha tem asa. E um dia ela perde as asas porque entrou uma nova rainha para ficar no seu lugar. Ei, às vezes a gente tem medo de pessoas tomarem o nosso lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Ninguém toma o teu lugar. O teu lugar é teu. E no tempo de um ciclo, você vai ter que passar o bastão para outro. Porque a nossa vida é uma corrida de revezamento. Sabe o que é uma corrida de revezamento? Alguém passa o bastão para você e você corre o tempo que você tem que correr. E lá na frente tem alguém esperando e você tem que entregar o bastão para ele e continuar a corrida, porque a corrida não para. Não para. Unidade é tudo na nossa vida. E é interessante que é tão poderoso isso que quando a rainha sai de cena e a outra entra, a outra também muda a estrutura de todo o formigueiro. Eu estava lendo que o pessoal de Harvard estudaram a estrutura toda do formigueiro e viram que as gerações mudam tudo. Sabe o que elas estão dizendo? Eu aprendi tudo com você, mas agora é um novo tempo. Mãe, aprenda a liberar sua filha. É um novo tempo, né? Filha a casa, daí a mãe quer lá arrumar os móveis. Não, o sofá não está bom aqui, vamos pôr o sofá para cá. Mas mãe, eu gosto dele assim. Eu sei o que eu estou falando. Vai por mim. Esse quadro não ficou bom aqui. Não é assim? Libere, irmão. Competição. Sabia que sem você perceber isso é uma competição? Porque você está vendo uma novidade. E você quer controlar e não quer que tome o seu lugar. Ei, o seu lugar está estabelecido. E mais o novo que está vindo vem com uma nova cabeça.
Quando eu fiquei olhando o negócio do formigueiro mudar, quando muda as obreiras, aquelas se aposentam e vêm as novas obreiras, a primeira coisa que elas fazem é destruir a parte de fora do formigueiro e reconstruir numa nova arquitetura. Coisa interessante. Sabe o que significa? O que é bom para você pode não ser bom para mim. Mas temos que nos respeitar nas diferenças. Se nós não nos respeitarmos nas nossas diferenças, nós não vamos viver juntos nunca. Por isso os ministérios na igreja são diferentes. Por isso dentro de uma empresa as pessoas trabalham em áreas diferentes. E quando aprendemos os limites, aonde podemos chegar, como podemos chegar, a nossa vida tem fluidez. Diga para você, irmão, assim, a sua vida vai ter fluidez. Dentro ainda desse tema, é interessante que a formiga não tem crise de identidade. Ó, teu irmão, diga assim para você, tem crise de identidade? Tem crise de identidade. A formiga não acorda de manhã e fala assim, estou cansado de ficar mexendo nesse formigueiro, eu queria cortar folha. Cortar folha é tão bonito. A formiga não acorda de manhã e fala assim, eu queria ser a rainha, ficar só botando, só botando. A turma traz comidinha para ela, ela come, bota e bota. Talvez outro fale assim, nossa, tenho que caminhar até lá para buscar comida, enquanto o outro fica só olhando o formigueiro. É tanto ser aquele que fica olhando o formigueiro, soldado. Não, as formigas não têm crise de identidade. Ei, não fique desejando o que não é para você. Deseje o que Deus quer entregar na sua mão. Porque eu tenho certeza que o que Deus vai pôr na tua mão é muito maior do que aquilo que você pensa. O que Deus quer fazer com você vai muito mais além daquilo que é a sua expectativa. E vou dizer para você, eu aprendi isso com a minha vida, com o passar dos dias. A gente só é feliz fazendo aquilo que Deus deu para a gente fazer. A gente se mete a fazer coisas que é para outra pessoa, não dá certo. A gente pode até ser feliz num período, mas daqui a pouco a gente descobre que não é o lugar da gente, não se encaixa, não vai, enrosca. Se meti a ser vendedor uma vez, irmão. Esse negócio é bom vender, né? A pessoa ganha comissão. Fiz as contas. Enquanto um vendedor vendia 10, eu não vendia nada. Eu falei, não, esse negócio não é para mim não. Está na veia, a pessoa sabe. Fechou o mês, a pessoa fala assim, você não vendeu nada. Eu vendi um. Eu comprei um para não passar vergonha, eu falei, eu vendi um. Vendi para mim mesmo. Então eu fechei o mês com um. Não adianta se meter a fazer aquilo que não é chamado. É até bonito. E quando a pessoa está no lugar certo, vai. Passa a crise sim, tem momentos, tem as estações que vêm. Mas as estações vêm e vão. E cada um tem o seu lugar. Por exemplo, Deus me deu hoje o lugar de estar aqui ministrando para você na terça-feira. E você tem a obrigação de trazer as pessoas para ouvir. E se nós fizermos cada um a nossa parte, isso aqui vai ficar pequeno. Se você começa a trazer um essa semana, outra semana, outra semana. Não abrir um culto às 6 aqui, da terça-feira. Porque não vai caber todo mundo às 20, até construir o grande templo. Porque se cada um faz a sua parte. É que a gente fala assim, não, pastor tem que se virar com tudo. Ele que chama e ganha as pessoas, traga todo mundo. Eu venho para ouvir a palavra. Não, o pastor está aqui para ministrar a palavra. Domingo nós ouvimos o nosso pastor nos ensinando, nos dando direcionamento. Ele vem ministrar a palavra. E nós trazemos as pessoas novas para ouvir a palavra. Você está entendendo? Quando cada um faz o seu esforço e não tem querer, a gente sabe o nosso lugar, o que Deus nos chamou para fazer, prosperamos. Olha para a mão, diga assim, tem bastante lugar. Diga, pode convidar todos os seus amigos. E cabe todo mundo aqui. Aleluia.
Garanto que você já pensou em alguém que você pode convidar. Amém? Uma outra coisa interessante que eu vejo, eu acho que eu vou ficar só na formiga. Que a hora vai embora. Mas a formiga tem algo formidável. Combinou, né? Formiga formidável. Tem algo formidável. A rainha, ela voa altos. Mais alto do que as formigas normais que têm asa. Por quê? Porque quando ela está voando, ela é acasalada. Olha que interessante. Não sabia disso. E ela prospera em voos altos. Deixa eu dizer algo para você. Deus vai te levar para voos altos. Isso é profético. Se fosse eu já pegava com a sua mão direita, com a mão esquerda. Ei, Deus vai te levar para voos altos. E nos voos altos haverá prosperidade de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Deus vai impactá-lo com prosperidade de Deus. Você não foi feito para ficar só por baixo. Deus te chamou para você ter voos altos. Balança alguém e diga assim: você vai voar alto. Diga: se prepare. Tem coisa grande esperando você. Aleluias. Como não é uma série dos bichinhos, eu vou falar dos outros bichinhos rapidinho. Senão você vai ficar curioso, né? E os outros? O coelho são um povo débil, e contudo fazem a sua casa na rocha. A palavra débil aqui diz respeito a um animal que age impulsionado por algo que está dentro dele, sem ele saber. Interessante, né? Débil é fazer algo que está em você, que você aprendeu, que veio geneticamente, de alguma forma está em você, e quando você vê, já fez. Deixa eu dizer algo para você. Eu aprendo com o coelho que Deus, quando vem na nossa vida com sua palavra, Ele começa a fazer com que a gente tenha mudanças de comportamento e começamos a fazer coisas que a gente não está acostumado a fazer, começamos a agir de forma diferente que é o comum, deixamos todos os costumes que aprendemos dentro da família, aquele costume que vem de pai passando de geração em geração. Quando Jesus entra na nossa vida e a palavra entra na nossa vida, começamos a ter um novo norte, e aí a Bíblia fala que o coelho, mesmo sendo assim, ele se estabelece na rocha. Sabe o que eu quero dizer? Deus está te conduzindo para você estar estabelecido sobre ele, sobre a palavra dele, e nada, quando você está na rocha, te abala. O coelho é um bicho rápido, atencioso, e que usa 3 sensibilidades juntas. Quando um coelho sai da toca, imediatamente ele age ouvindo, vendo e cheirando junto. Um ser humano comum, ele age um por vez. Ou ele olha, ou ele escuta, fecha até o olhinho para escutar. Ou cheira. Não é assim? Sabe o que eu aprendo com o coelho? Quando Deus vem na nossa vida, Deus vem para fazer com que a gente fique aguçado e comece a ter percepções de todas as coisas maiores. Paulo diz assim, que aquele que é carnal não entende as coisas do Espírito, mas aquele que é espiritual discerne a tudo. Sabe o que Deus vai te dar? Algo chamado discernimento. Você vai começar a discernir o que age, como age, quem são as pessoas. Deus vai te dar discernimento na palavra. Deus vai começar a te dar discernimento, e você vai ver que você vai ficar aguçado, e não vai ficar só pela vista, não vai ficar só pelo ouvido, não vai ficar só pelo cheiro, vai ficar por aquilo que é espiritual de Deus sobre a sua vida. Você vai entender o reino espiritual, e o reino de Deus estará na sua vida. Diga assim: você vai ser igual o coelho, irmão. Fique tranquilo, não estou falando a respeito daquela prosperidade. Tem umas irmãs que põem até a mão no coração assim. O coelho faz 9, né, de uma vez só, 10.
Fica tranquilo, irmão. Não estou falando, essa profecia não estou lançando, eu não estou liberando ela. Aí a Bíblia fala do gafanhoto. Só para concluir, é profético para a sua vida. O gafanhoto está observado aqui, ele não tem rei, não tem um líder. Mesmo assim, ele sai em bandos e não se repartem. Sai em bandos direcionados para o lugar. Ou seja, eles estão comendo. Quando termina o alimento de um lugar, não tem um que fala assim, vamos embora agora. Eu estava falando, mas se não tem um vamos embora agora, como eles saem? National Geographic é bom aquele programinha lá. Eles esperam o vento. E quando o vento sopra, eles voam na direção que o vento leva. E eles confiam que o vento vai levá-los no lugar certo, aonde eles vão ter alimento para comer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Confie que o vento do Espírito vai te levar na direção certa e no lugar certo. Não tente direcionar a sua vida sozinho. Peça direcionamento de Deus. Peça que Deus te leve. Fique tranquilo que quando Deus nos leva, irmão, Ele nos coloca nos lugares certos, nos momentos certos. Você vai para o lugar certo para fazer a sua venda. Você vai para o lugar certo para decidir a venda ou compra de alguma coisa. Deus vai te conduzir para o lugar certo e as coisas vão acontecer. Ei, deixe o vento do Espírito. Confie em que Deus está no controle da sua vida. Confie que Ele está no comando. Deus está no comando. Você não está sozinho e perdido, não. E a gente às vezes fica perdido. Mas quando a gente deixa o vento do Espírito nos direcionar, deixa Deus nos dar direção, aleluia, Deus vai nos dando caminho no meio do deserto, aleluia, vai nos mostrando os lugares que temos que passar. E mesmo que às vezes os lugares são lugares onde tem mar de um lado, soldado do outro, fique tranquilo, porque o vento vai soprar e o vento vai abrir o mar e você vai passar por ele, porque quando o vento do Espírito vem a nosso favor, abre mar, abre rio, abre o que precisar, mas acontece um milagre sobre a nossa vida. Tem vento que traz até carne, irmão. Fala pro seu irmão, vai chegar picanha. Pastor já levantou. Explica melhor, pastor. A Bíblia diz assim, que eles começaram a reclamar. Só pão, só pão. Pão e água, pão e água, pão e água, pão e água. Aí vem um vento do mar. E quando veio o vento do mar, junto com o vento, saiu do mar codornizes e começaram a cair no meio deles. Sabe o que eu entendo? Quando o vento de Deus sopra, Ele traz providência sobre a nossa vida. Tem providência de Deus chegando na sua necessidade. Tem providência de Deus chegando na hora certa. Tem providência de Deus para te surpreender. E a providência de Deus foi tanta que alguns comeram até passar mal. Quando vem a providência de Deus, não vem limitada, não vem por pouco a conta-gotas. Quando vem a providência de Deus, vem sobrejante para você repartir e compartilhar. Você ainda vai chamar eu para o churrasco. Falei, Deus, essa eu posso falar, né? Deixa eu entrar na... Tem que entrar no veio aqui. Se quiser pegar meu número depois, pode pôr aqui, meu amor. No Tata Show aqui. O meu, do pastor, pode pôr aqui. Fica à vontade. Que está chegando um vento de prosperidade que vai te alcançar. E você vai compartilhar. A aranha, que a hora vai embora. A Bíblia está falando que a aranha é um bicho interessante, porque você pode apanhar, uma criança pode apanhá-la com a mão. Mas ela sempre está em todos os espaços, inclusive nas casas dos palácios dos reis. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Duas coisas. Primeira, saiba escolher os melhores lugares para você estar e as melhores companhias para você andar.
ela vai para um palácio. Escolha. Tome a atitude de escolha. Porque Deus nos dá direcionamento para que a gente possa escolher o que é bom. Cutuque alguém, diga assim: escolha o que é bom. Se você é casado, já cutuque seu esposo e diga assim: você escolheu bem, hein? Eu escutei, pastora Adriana. Pastora falando: você escolheu bem. E ela saiu bem também. Pensa no mineirinho cozinhador, fica botando inveja na gente no Facebook domingo. É frango, é tanta coisa. Ele posta, mas é ela que faz. Não é testemunha ocular. Segunda coisa que essa aranha me ensina: primeiro, escolha coisas boas. Escolha boas companhias, companhias que te ajudem. Não deixe companhias que te colocam para baixo fazer parte do seu ciclo de vida. Procure pessoas que vão te puxar para cima. Escolha lugares. Uma segunda coisa que eu vejo na aranha, tem várias, mas uma segunda é que ela anda no chão. Quando chega na parede, ela sobe na parede. Quando chega no teto, ela vai para o teto. Ela se adapta em qualquer ambiente, sem mudar quem ela é. Aprenda a se adaptar com os terrenos difíceis que o mundo oferece, mas nunca mude quem você é em Cristo. Aprenda a estar nos lugares, mas nunca deixe os lugares entrar em você. A aranha, ela entra com aquela penugem marrom dentro de um lugar. Ela mora o tempo que tiver que morar ali. Ela continua sendo marrom. Ela não é camaleão. Ela é uma aranha. Ei, Deus vai te levar em tantos lugares, mas não deixe os lugares corromperem você. Deus vai te pôr no meio de tantas pessoas especiais, pessoas grandes, pessoas que têm influência, mas Deus vai te colocar no meio deles para você ser o influenciador naquele lugar. Não é para deixar a influência vir, mas é para você influenciar, você ser a pessoa que vai mudar a história.